carga positiva, na presença de um campo elétrico. Bom, se eu pegar uma situação como essa, o que é visível? Aqui eu tenho as linhas de campo elétrico horizontais da esquerda para a direita, apontando. Então, o que vai acontecer? Essas cargas vão ficar submetidas. Essa que é uma carga negativa vai ficar submetida a uma força nessa direção. E essa é uma força nessa direção. Se eu chamar esse vetor de F, esse é menos F. Um é o oposto do outro. Tá. A distância entre as cargas a gente já usou na aula passada, que a distância entre as cargas do dipolo era D. Muito bem. Então vamos analisar isso aqui. O que você observa? Se eu pegar e fizer o somatório das forças, isso é igual a zero. Eu tenho uma força horizontal para a direita e uma horizontal para a esquerda de mesma intensidade. Se eu fizer o somatório das forças, dá zero. Entretanto, o que vai acontecer com esse sistema aqui? O que dá para imaginar que vai acontecer? É razoável pensar que esse sistema vai entrar em rotação, não é isso? Isso aqui vai girar nesse sentido. A tendência é o quê? É girar de forma a alinhar com o campo elétrico. Ok? Tá. Apesar do somatório das forças ser zero, existe um torque resultante. Ok? Se eu tenho um torque, vamos relembrar, é R vetor F. Bom, vou colocar como se as duas partículas girassem em torno desse centro de massa aqui. E ele estivesse no centro geométrico entre essas duas cargas. Então, se eu fizer R vetor F, então, que o módulo... Bom, lá, vamos fazer agora o somatório dos torques. Então, o somatório dos torques é igual ao torque devido a essa força aqui. R vetor F dá um torque entrando. Se eu fizer aqui R vetor F, também dá um torque entrando. O sistema de referência é meu, eu adoto da forma que eu quero. Então, eu vou adotar que quando o torque estiver entrando, é positivo. Ok? Se o referencial eu escolho um referencial que me facilita a vida. Então, vamos lá. R vetor F, torque entrando. R vetor F, torque entrando. Então, vamos lá. Então, isso aqui é D por 2. Eu vou colocar. Aqui forma um ângulo φ. Θ, né? Θ, um ângulo θ. Então, o somatório dos torques vai ser uma caneta com tinta. F D sobre 2 vezes seno de θ, que é o torque devido a essa força aqui. Mais F D sobre 2 seno de θ. Então, o somatório dos torques dá FD seno de θ. Muito bem. Agora que nós já chegamos na expressão torque, vamos recapitular algumas coisas aqui. Quando a gente aprendeu o torque, a gente viu isso aqui. Então, o vetor R e tem uma força F, por exemplo, que forma um ângulo φ aqui. Vamos lá, relembrar. Então, se eu fizer, essa força ela tem duas componentes. Uma componente que a gente chama aqui de força tangencial, uma componente tangencial, e uma componente, aqui é tangencial, disfarça, e aqui é radial. Muito bem. Então, se eu fizer aqui o torque, é R, F, seno φ. Agora, o que é F seno φ? Seno de φ está aqui. Então, F seno φ não é esse tamanho aqui? Então, torque é igual a R vezes
aquela componente tangencial. Ok? Essa componente tangencial, na realidade, quem faz esse sistema girar? Recapitulando lá do semestre passado. Isso aqui vocês já sabem tudo. Agora nós vamos pegar o seguinte. Isso aqui é tudo para lembrar aqui. Integral de dW, integral de torque dθ. Tudo isso é para lembrar isso aqui. Um θi até um θ final. Ok? Tudo isso nós estamos fazendo é para chegar nessa expressão. E aí a gente fazer a integral, que é o caso do momento de polo do campo elétrico. Bom. Então vamos lá. Quando eu tenho uma partícula que parte de uma posição R e vai para uma posição R0, vai até uma posição R, sofre aqui um ΔR, isso aqui percorreu um ângulo dθ. Ok? Se esse R0 for igual a R em módulo, significa que ele está deslocando assim, que no caso a gente está pegando uma barra aqui que ela é articulada nesse ponto. Então o que eu vou fazer? Esse ΔR, ele é, pegar o ângulo, né? dθ é igual a ΔR sobre R. Comprimento do ar sobre o raio. Bom, então vamos lá. Então, dW é F dr. Força tangencial. dW é F dr. Você pode arrumar a câmera, por favor? Tá. dr, que é R dθ. Agora, o que é isso aqui? dW, isso aqui é um torque, como nós fizemos ali, dθ. Ok? Se eu integrar isso aqui, vai de um ângulo θi até um ângulo θf. Ok? Tá. Isso aqui foi só para recordar lá de Física 2. Tudo isso aqui que nós fizemos. A única coisa que eu não fiz foi isso aqui. Também foi Física 2. Agora que nós vamos começar a usar o caso para o dipolo. Então vamos lá. W é igual a menos ΔU. Trabalho é igual a menos variação de energia potencial. Se essas moléculas, se esse dipolo pode rotacionar, eu vou associar uma energia potencial para uma configuração e uma energia potencial para outra configuração. Eu vou falar, só que o que nos interessa é justamente a variação de energia potencial. Porque as moléculas, quando saem de uma posição e vão para outra, elas mudam a sua energia potencial. E essa mudança de energia potencial elétrica vai transformar essa forma de energia em outras formas, que no caso vai ser energia vibracional, que vai fazer com que aumente a temperatura do alimento. Aí você pega um sinal alternado, que a molécula chacoalha para um lado, chacoalha para o outro, chacoalha para um lado, chacoalha para o outro, de dipolo. O que vai acontecendo? Vai aumentando o grau de agitação das moléculas e a gente sabe que a temperatura está relacionada com isso. Então vamos lá. Eu vou falar que quando θ for igual a 90 graus, a minha energia potencial é igual a 0 joules. E quando eu tiver um ângulo θ qualquer, eu vou ter uma energia potencial U. Então eu vou fazer uma rotação de 90 graus até um ângulo θ que eu quero. Ok? Então eu vou pegar aquele dipolo e vou pôr ele em pé. Ok? Tá, mas por que eu coloquei que é 0 joules?
O que interessa de energia potencial é a variação de energia potencial de uma configuração para outra. Ok? Qual que é a definição de energia potencial? Se eu tenho partículas que interagem entre si e elas possuem um arranjo, se elas mudam de uma posição A para uma posição B, eu posso associar a energia potencial para uma posição e para outra. Ok? Então, eu vou associar dois valores distintos de energia potencial. Um eu chamei de zero, porque eu estou me interessando na variação. Então, vamos lá. Então, trabalho é igual a menos ΔU, que é igual a integral de torque dθ. De 90 graus até um ângulo θ. Então, menos ΔU. O final menos o inicial. Correto? É igual a integral de torque. Torque, que é FD seno θ, que nós fizemos, dθ, de 90 graus até um ângulo θ. Nós consideramos que a energia potencial inicial é zero. Ok? Que ele parte de 90 graus, vai para um ângulo θ. Então, o que eu sei? O inicial é zero. Então, menos energia potencial final é igual a força elétrica Q vezes Z, que tem aqui uma carga na presença de um campo, de 90 graus até um ângulo θ. Bom, campo elétrico uniforme, sai fora da integral, Q sai fora da integral, dθ. Só vai sobrar o que aqui? Uma integral muito trivial. Vou tirar uma foto aqui. Eletromagnetismo, achei. Vamos resolver aquela integral ali agora. Menos energia potencial final, então, é igual QED integral de seno de θ dθ, de 90 graus até um ângulo θ. Então, menos o final é igual integral do seno. Vamos lembrar. Carga vezes a distância. Como que a gente chama essa grandeza? Q vezes D, a gente chama do quê? Momento de dipolo, não é isso? Primeira definição. Então é P, E, integral de seno é o quê? Menos cosseno de θ, de 90 graus até um ângulo θ. Menos o final é igual PE, que multiplica menos cosseno de θ, menos com menos fica mais cosseno de 90 graus. Cosseno de 90, isso aqui é zero, então menos o final
é igual a menos PE cosseno θ. Vamos lá. Cosseno θ, menos cosseno de θ, mais cosseno de 90. Então, menos o final. Quando eu tenho uma grandeza, outra cosseno de θ, isso indica que é um produto escalar. P escalar E. Tem um errinho de sinal aqui que eu não estou achando. Então, o final ficou P escalar E. Tentando achar que é um errinho de sinal aqui. Será que não seria alguma coisa a ver com o campo, que no caso ele está indo de 0 a π, e nisso ele está indo no sentido negativo, e esse vetor seria negativo? Ou não tem nada a ver? Deixa eu ver aqui. Integral de seno é menos cosseno. Tá, vamos tentar aqui. Ó. Menos cosseno. Vamos. Para tirar o menos, o que a gente faz? De θ até 90 graus. Vamos ver. Vai ficar Acho que isso já resolve, já. Tá? Eu acho que isso já resolve, já. Ah, tá, é o contrário. É o contrário aqui, ó. Θ igual a 0 graus. Não, tá certo. 90 graus. Não consegui enxergar onde está o errinho, o sinal aí.
90 graus até um ângulo θ. Bom, vou procurar o erro, depois eu mostro para vocês. Agora vamos discutir esse resultado. Tá. O resultado é menos PE, P escalar E. Então vamos pensar. A energia potencial que o sistema tem, quando eu tenho 180 graus, o ângulo θ, como é menos P escalar E, cosseno de 180 é menos 1, então quando θ for 180, a energia potencial armazenada no campo é máxima. Quando o ângulo for 0 graus, menos PE vai dar um valor negativo de energia potencial. Então ele vai para o valor mínimo. Então quando ele rotaciona a molécula desse sentido para esse, que ela inverte, ela vai de um máximo de energia potencial elétrica para um mínimo de energia potencial elétrica. Nessa rotação, você imagina um número na ordem de 10 a 23, 10 a 24 moléculas de água do alimento girando na presença de um campo elétrico, numa frequência altíssima fazendo esse movimento. Qual que vai ser a consequência? Uma molécula interagindo com a outra, mecanicamente, ou o campo de uma molécula interagindo com o campo de outra molécula, vai fazer o quê? Com que essas moléculas vibrem no alimento. E qual vai ser a consequência? O aquecimento do alimento. Então, o aquecimento do alimento se dá pela rotação do dipolo na presença do campo elétrico. Se pegar, por exemplo, e a frequência é altíssima, né? Você pega, por exemplo, um micro-ondas atual, a frequência dele é 2,45, não sei se é mega ou gigahertz. Então é uma frequência muito elevada. Então essas moléculas vão vibrar consideravelmente, ok? Que é o mecanismo de aquecimento do alimento. Tem um exercício aqui que deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Vocês estão vendo minha tela aí ou não? Tá dando para ver. Tá. Aqui tem uma situação que um dipolo, ele gira de 180 graus até a posição 0 grau. Esse ângulo θ é o ângulo entre as linhas de campo elétrico e o momento de dipolo. Ok? Então, eles vão rotacionar de 180 para a posição 0. Quando ele faz isso, olha a energia que cada molécula libera. Fala, mas é 10 a menos 25 joules. Isso não é nada. Vamos pensar um pouquinho? Se eu tiver um copo d'água, um copo d'água, 200 ml. 200 ml de água nas condições normais, tem aproximadamente 200 gramas, não é isso? Tá. Qual que é a massa molecular da água? 18 gramas por mol, não é isso? 18 vezes 11 dá 198. Então, eu tenho mais de 11 mols de moléculas em um copo d'água de 200 gramas, 200 ml de água. Ok? Então, eu tenho 11 mols aproximadamente. Então, é 11 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas que estão em condições de vibrar.
Agora que a gente começa a fazer as discussões físicas. Quando a onda eletromagnética incide, todas as moléculas vão absorver essa energia e vão rotacionar? Quando uma onda eletromagnética atinge uma superfície, o que acontece? Uma parte reflete, não é isso? Uma parte refrata e uma parte absorvida, não é isso? Que a gente fala? E aí, por exemplo, a água com essa profundidade, por exemplo, vai se formando como se fosse várias lâminas de faces paralelas, que uma parte vai refletir e outra vai ser absorvida e outra vai refratar na água. Então, esses fenômenos estão acontecendo juntos. Se eu pegar um alimento, por exemplo, ele é rico em água. Então, uma parcela significativa das moléculas desse alimento vão vibrar. Ok? Agora, resta saber quais são as parcelas que vão vibrar. Por exemplo, porque conforme a onda eletromagnética vai penetrando naquela matéria ali, por exemplo, sei lá, tem um frango, vai lá dentro do micro-ondas, vamos pensar assim. Tem muita água. É igual esses meninos que fazem academia, tem muita água nos músculos. Água e óleo, se der uma facada neles, eles murcham. Então tem muitas moléculas, só que a onda eletromagnética vai sofrendo atenuação conforme ela penetra naquele corpo. Então tem vários fenômenos acontecendo. Mas o mecanismo de aquecimento é através desse torque. Então você imagina, por exemplo, lá, 11 mols, que é da ordem de 10 a 23, 11 mols dá da ordem de 10 a 24. Ok? 10 a 24. Eu tenho aqui 10 a menos 25 joules. Então você concorda comigo que essas moléculas, quando elas giram, um grande número de moléculas, nesse caso que eu dei o exemplo aqui, é praticamente 1 joule de energia liberada. Agora imagine essas moléculas vibrando com uma frequência de 245 GHz. Você está chacoalhando todas essas moléculas para várias direções, e num campo elétrico que alterna a orientação dele. Então você chacoalha essas moléculas para todo lado. Consequência é o aquecimento do alimento. Se você colocar um material que não é polar, tem lá alguns estudos que mostram o tipo de aquecimento que tem. Ok? Mas geralmente esse é o mecanismo de moléculas polares se aquecerem no interior do micro-ondas. Então, quando você estiver dando aula, não vai falar aquela besteira que tem 200 livros de didática, que é por ressonância. Não é ressonância. A frequência de vibração das moléculas de água não coincide com a frequência das micro-ondas. Tem um artigo... Oi? Pode falar. Não, eu só ia perguntar. Óleo, por exemplo, então não aquece no micro-ondas? Não sei. Mas tem moléculas apolares que aquecem também. Tem um estudo que mostra. Agora, precisa ver, por exemplo, como que é a vibração dessas moléculas, como que acontece. No caso, as polares são mais eficientes. Sim. Tem uma eficiência maior no aquecimento. E quando coloca metal dentro do micro-ondas? Dá ruim. Porque assim, o metal, o que ele vai fazer? A onda incide, ela vai provocar uma oscilação nos elétrons daquele material, então vai refletir uma outra onda. Você imagina um conjunto de ondas incidindo e refletindo naquele material, viram? Aí a sobreposição de ondas, eu acho que a maioria delas se dá de maneira construtiva. Você vai amplificando a energia transportada pela onda. Uma hora vai dar alguma coisa errada, né? Vamos tentar. O que acontece? Olha. Explode? Não entendi. O que acontece quando coloca o metal dentro do micro-ondas? Explode? Dá uma explosãozinha. Vou testar. Tá legal, eu já deve ter feito isso alguma vez. Certeza.
Eu tinha essas curiosidades, hoje eu estou mais tranquilo. Uma vez eu coloquei um isqueiro em cima de uma chama de um fogão. Não explodiu. Um doente, né? Quando eu me matar. Não explode mesmo. O máximo que acontece, ele dá um furinho e vai... Pss, aquele jatinho já... O Calegari já fez também, certeza. Exatamente. Ele faz um furinho. Ah, professor, você viu a imagem que eu coloquei no chat? Deixa eu ver aqui. Ah, no caso, a cintura que ficou de ponta cabeça. Só que eu não entendi por que aconteceu isso. Tipo, embaixo o meu pescoço virou um buraco preto e a cabeça ficou em cima. Não sei. Mas não é problema da câmera, porque depois eu fiquei testando e isso acontecia quando a câmera estava próxima da superfície. Quando estava embaixo, o corpo ficava normal. Quando a câmera estava em cima da água também ficava normal, mas é só quando ficava muito perto da superfície. Você estava dentro d'água. Isso, eu estava sentado na piscina. Aí o meu pescoço estava para fora da água e da cintura para baixo estava dentro da piscina. Aí nisso, o celular tinha caído dentro da piscina. Só que no que caiu, eu vi que a minha foto estava normal lá no fundo, tipo, meu corpo inteiro. Só que conforme eu fui aproximando a câmera da superfície da água, começou a dar esse bug, que aí meu pescoço começou a sumir e, e a minha cabeça começou a aparecer na cintura. Tem a ver com a certeza refração. está relacionado com a refração da luz, mas eu tenho que analisar um pouco melhor. Porque para formar a imagem, a luz tem que ter saído da tua cabeça, né? Para chegar no celular que está debaixo da água. Então sofre uma refração aí. A tua cabeça ela já ia sofrer uma alteração na posição relativa, ia ter um certo achatamento, alguma coisa assim, né? Agora... Bacana. O que me agonia mais é que inverteu o corpo. Tipo, esse é o problema, que inverteu, ficou de ponta cabeça. Isso que eu não tô conseguindo processar, por que aconteceu. O achatamento até que é ok. Eu acho que é caso de algum físico exorcista. Eu separei algum exercício para vocês dessa da parte de energia do dipola.